Nós iremos trabalhar nessa aula de hoje, no capítulo 17 de sua apostila 5, a parte que envolve atividades de função exponencial. Na aula anterior, nós vimos uma rápida revisão de potenciação, de radiciação, fizemos uma série de exercícios e agora, nesse momento, iremos fazer as questões de sua apostila na página de número 16. Para início de conversa, a questão de número 1 traz uma sequência com 14 itens para que a gente possa trabalhar. Eu vou relembrando as potências à medida que eu for utilizando. Letra A diz 3 elevado ao quadrado. Quando a gente tem uma potência com uma base positiva, a gente não tem que se preocupar com o expoente. Porém, quando a base é negativa, você vai ter que tomar alguns cuidados e ao longo das resoluções eu vou poder te mostrar como é que isso funciona. 3 elevado ao quadrado é muito simples, é você fazer o 3 duas vezes. Aqui, a resposta seria 9. Na letra B, 1 elevado a 27, se eu fosse pegar ao pé da letra como é que resolve potência, eu ia ter que pegar o 1 e ia ter que multiplicar com ele mesmo 27 vezes. Há necessidade de fazer isso? Lógico que não. Uma regrinha que a gente vai utilizar bastante é a seguinte: quando a base de uma potência for 1, a resposta sempre será 1, independente se o expoente é pequeno ou grande. 1 elevado a 1000 vai ser 1, e 1 elevado a 27 também. Na letra C e na letra D começam os aspectos a serem destacados. Eu vou colocar um sinalzinho aqui na C e na letra D para te chamar a atenção. Eu tenho aqui uma base negativa, certo? Dentro de um parênteses. Na letra D, eu tenho uma base negativa fora do parênteses. Na letra C, eu tenho uma base negativa dentro do parênteses com expoente par. Na letra D, eu tenho uma base negativa sem parênteses elevado ao expoente par. Onde é que eu quero chegar? Quando você tiver um número negativo dentro de um parênteses com expoente par, a resposta é positiva. Como é que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Vai dar quanto? 25. Quando eu tiver uma potência de base negativa entre parênteses, eu vou olhar para o expoente. Se ele for par, resposta positiva. Porém, se este número negativo estiver fora do parêntese, como é o caso da letra D, a resposta será negativa. Você mantém o sinal de menos e faz o 5 vezes 5. Preste atenção. Na letra C, dentro do parêntese, o menos 5, a resposta vai dar positiva. Na letra D, o menos 5 sem parênteses, a resposta dá negativa. Fique muito atento a isso. Essa preocupação acontece quando o expoente for par. Se o expoente for ímpar, vai dar negativo de qualquer jeito. Como assim, Vanks? Na letra E, observe, eu tenho menos 6 elevado à terceira. Na letra F, menos 6 elevado à terceira. Ambos negativos. Ambos com expoente ímpar. Um dentro do parênteses e outro fora. Qual é que vai ser o critério? A resposta será negativa. E como é que eu vou resolver isso, Vanks? Você vai fazer o 6 3 vezes. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 3, amigo, dá 36. 36 vezes 6, você vai obter 216. Na letra G, nós temos o 0 na base elevado a 12. Se eu fosse fazer isso na concepção de definição, seria o 0 várias vezes, certo? Você vai fazer isso? Claro que não. Assim como uma potência que a base é 1, a resposta dá 1. A potência cuja base é 0, a resposta será também 0. Na letra H, o que é que nos chama a atenção aqui? Na letra H, amigos, você tem uma raiz quinta. Vanks, o que é que eu vou fazer? Se você souber o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 32, você já coloca. Se você não sabe, você deve fazer a fatoração. Você tem que pegar, eu vou fazer sempre aqui do ladinho, tá? Vou pegar o 32, vou fatorar, ele é um número par. Eu vou sair dividindo por 2 até chegar na unidade. Quantas vezes o 2 surge? 5 vezes. Então, 32 é 2 à quinta. Olha o que eu vou fazer. Repete-se a raiz com índice 5. Coloca aqui dentro 2 à quinta. Qual é o critério a ser utilizado agora para efeito de resolução? O índice da raiz
corresponde ao expoente da potência do interior da raiz. Você pode fazer isso, ó, cancelar o 5 com 5. Minha resposta seria quanto? 2. Matemática apaixonante, Vanks. Eu sei. Vamos para a letra I. 625. Vou fatorar aqui do lado, tá? 625 eu vou dividir por 5, dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O 5 apareceu quantas vezes? 4 vezes. Ficaremos com raiz quarta de 5 a quarta. O que você vai fazer com este 4? O 4, como sendo expoente da potência, corresponde ao índice da raiz. Cancele. Sobrou o que para você? 5. Letra J. Vanks, eu nunca vi esse tipo de raiz, mas existe. É porque normalmente a gente usa a raiz a partir da raiz quadrada, né? É o número que multiplicado por ele 2 vezes dá o próprio número. Aqui, qual é o índice? É 1. Precisa fazer conta? Não. Qual é a resposta? 17. Na letra K, eu tenho uma fração dentro de uma raiz. Eu vou transformar isso em duas raízes. Vai ficar assim, raiz cúbica de menos 27 dividido pela raiz cúbica de 64. Meus amigos, não tem raiz quadrada de número negativo, não. Mas, se o índice for ímpar, não tem problema. Qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes dá 27? É o 3. 3 vezes 3 vezes 3. Só que aqui vai ficar como? Menos 3. Ah, entendi. A raiz cúbica de um número negativo existe. E a sua relação com vistas a sinais, o sinal será negativo. Isso. 64. Eu vou pegar o 64, eu vou fatorar aqui em cima. Eu vou só colocar o 64 bem aqui em cima com mais um 2, porque a gente já aproveita, tá vendo? Ó? Ficou 64 lá, ó, na fatoração que eu fiz. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Qual o procedimento? O procedimento vai ser menos 3 sobre. Fatorar aqui, ó, 3 com 6 sobra 2. Fica 2 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Menos 3 sobre 4. Na letra L, eu tenho 48. Eu vou fatorar o 48. Para eu fatorar o 48, qual é o procedimento? Ele é par, divide por 2. 24, 12, 6, 3, 1. O que é que você achou? Você achou o 2 4 vezes. Então fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Porque a gente sempre tenta agrupar conforme o índice. Por exemplo, se for raiz cúbica, tu vai juntando de 3 em 3. Se for raiz quarta, de 4 em 4. E quando você faz isso, qual é o próximo procedimento? Após efetuado esta situação, quem tiver o índice idêntico ao da raiz sai. Ó, esse aqui sai, este sai, o 3 não sai, fica aqui dentro, porque ele não tem índice 2. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Letra M, raiz quadrada de menos 36. Isso aqui não existe no conjunto dos reais, tá? Só existe raiz negativa aqui nos conjuntos reais se for um expoente ímpar. E raiz quadrada de um número negativo não existe. Mas existe a raiz sétima de menos 1? Existe. Existe. O número 1 vai ser a resposta com sinal de menos. Essa, portanto, seria a primeira das nossas questões. A questão 2 de sua apostila diz assim: qual a quinta parte de 5 elevado a 555? Nossa, é muito fácil. Eu vou pegar o 5, 555 vezes. Claro que não. Não vai fazer uma conta desse tamanho. O que você tinha que saber é o seguinte: o que é a terça parte? Vanks, quando eu falo em terça parte, é divisão por 3. O que é a quinta parte? Divisão por 5. Quinta parte é você dividir por 5. Qual é a primeira abordagem que a gente vai olhar e dizer assim: opa, eu tenho que fazer isso? Isso aqui é uma divisão de potências, não é, meu amigo? Não é, minha amiga? Divisão de potência. Repete-se a base. Qual é o expoente que está aqui que você não vê? É o número 1. E subtrai o expoente. 555 menos 1. Minha resposta vai ser 5 elevado a 554. Dentro das alternativas apresentadas para você, não existe 5 elevado a 554. E aí, Vanks, o que é que eu faço? É porque o autor é interessante. Eu resolvi aqui,
Eu não escrevi as alternativas. Porém, eu estou dando uma olhada no texto original e ele não te dá essa alternativa. Então, só tem um caminho, meus amigos. O que é que a gente tem que fazer? Eu vou ter que trabalhar com isso aqui com uma potência que me dê uma relação com 5. Qual seria ela? 25. Ó, 25. Por quê? 25 é 5 ao quadrado. E aí, Vanks, quem é que ficaria aqui dentro? Qual é a metade de 554? Metade de 554 é 277. Ah, então ele pegou o 5, fez 5 ao quadrado. Foi. Mas para você fazer 5 ao quadrado, o 554 dá quanto? 277. Veja, foi isso que ele fez. Então a sua resposta seria a letra D. Mas o autor quer pegar a gente. Vai pegar o outro que não estuda, não é o seu caso, que você estuda bastante. Mesmo estando deitado, assistindo minha aula deitado. Pensa que eu não estou te vendo, né? Deitado aí debaixo da coberta. Questão de número 3. Seja f de x igual a 4 elevado a x menos 6, que multiplica 2 elevado a x mais 8. Calcule f de 0. Isso aqui numa função é a imagem, tá, meus amigos? Como é que a gente calcula a imagem de alguém? A gente pega esse número e coloca no lugar do zero. Vai ficar assim, ó, 4 elevado a 0, menos 6, que multiplica 2 elevado a 0, mais 8. 4 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1, mais 8. O que é que nós temos aqui? 1 menos 6, mais 8. Quando eu junto 1 com o 8, eu fico com 9. 9 menos 6 vai me dar quanto? 3. A letra A, eu não sei se ele tem alternativas. Não, não tem. É só para responder. E na segunda, ele pede para você descobrir qual é o valor cuja imagem é de 168. Ele quer que você descubra os elementos do domínio. O que é que eu vou ter que fazer? Você pega a função inteira e iguala a 168. Não vai colocar o 168 no lugar do x. Aqui ele quer a expressão toda igual a 168. Buscar o x que assume essa imagem. Então vai ficar assim, ó. 4 elevado a x menos 6, que multiplica 2 elevado a x, mais 8 igual a 168. Vamos jogar isso aqui para o mesmo lado. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8, menos 168 igual a 0. 4 elevado a x, menos 6, que multiplica 2 elevado a x, menos 160 igual a 0. Eu espero que você tenha a percepção de usar uma variável no lugar de 2 elevado a x. Sabe por quê? O que é o 4 elevado a x? 4 elevado a x é 2 elevado a x ao quadrado. Tá? Ih, rapaz, então eu posso fazer assim. Não só pode, como deve fazer assim. Menos 6, que multiplica 2 elevado a x, menos 160 igual a 0. Quando a gente chega aqui, a gente está diante de uma equação de segundo grau. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar 2 elevado a x de uma letra qualquer. Eu vou chamar de y. Podia chamar de qualquer letra. Para quê, Vanks? Para fazer essa equação. Ó. Vai ficar assim, ó. Y quadrado menos 6y menos 160 igual a 0. Quando a gente chega aqui, nós temos dois caminhos. Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a, ou some produto. Eu vou fazer pela segunda possibilidade. Some produto. A soma das raízes, ela é menos b sobre a. Então eu vou ficar com quem? Menos 6 sobre 1, que dá 6. Produto das raízes é c sobre a. Vai ser quem? Menos 160 dividido por 1. Menos 160. Procure dois números que a soma dá 6 e o produto dá menos 160. Vanks, que números são esses? Meus amigos, isso aqui, quais são os números? Isso que eu estou perguntando para você. 10 e menos 10, C sobre A, isso mesmo? É. E aí, qual seria o número que a gente poderia utilizar aqui para que essas respostas fossem obtidas para nós? É x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x, é isso mesmo? Menos 6 que multiplica 2x, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos procurar dois números cuja soma dá 6 e o produto dá 160 negativo. Quem seriam eles? Bom, as minhas raízes seriam 16 e menos 6. Porque quando eu somo 16 com menos 6, dá... menos 10, perdão. Quando eu somo 16 com menos 10, dá 6. Quando eu multiplico 16 com menos 10, dá menos 160. Vanks, de cabeça assim eu não conseguiria fazer. Bom, se por soma e produto você não consegue fazer, amigo,
Faz Bhaskara. Vai lá, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, onde o delta é b2 menos 4ac. Faça por aqui que você vai encontrar as mesmas raízes que eu achei ali. Bom, não ache que 16 e menos 10 são as respostas, porque você tem que substituir. Você tem que pegar o y, ó, 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x, o que é o 16? É 2 a quarta. Você pode cancelar o 2, seu x igual a 4. Não há necessidade de você fazer com menos 10, porque não tem como fazer 2 elevado a x igual a menos 10. Então, a minha resposta seria 4. Essa seria a resposta. Esse seria o meu conjunto solução na questão de número 3. Dando continuidade às questões de sua apostila, a questão de número 4 traz uma situação de um experimento no laboratório. Como assim, Vanks? Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a equação pt igual a 10 vezes 3 elevado a t menos 1, onde bt é a quantidade de bactérias e t representa o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias após o início do experimento, quanto tempo é necessário? Bom, não vai colocar, por favor, 810 no lugar do T. 810 é a quantidade de bactérias, então ele entra aqui, ó, 810 igual a 10 que multiplica 3 menos 1, 3T menos 1. Cuidado, não vá querer fazer 10 vezes 3, 30. Você não pode fazer um 10 multiplicado com uma potência 3 elevado a 3 menos 1. O que você pode fazer é passar o 10 dividindo. E igualando tudo a 3T menos 1. O que vai acontecer aqui? Cancela o zero. 81 igual a 3 elevado a t menos 1. Vamos separar as crianças dos adultos aqui. Quando eu chego nesta fase, não vá querer passar 3 dividindo, por favor. Você vai fatorar o 81. O 81 fatorado, você divide por 3 vai dar 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Você vai encontrar 3 a quarta, ó. 4 vezes, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 4 igual a quem? A 3 elevado a t menos 1. Olha que questão bonita. Quando você chega aqui, uma igualdade de potências cujas bases são iguais, você pode cancelar as bases e trabalhar exclusivamente com os expoentes. Olha que maravilha. Cancelo, 4 igual a t menos 1. Passe o menos 1, como? Somando. 4 mais 1 igual a t. Quanto tempo você precisa para cultivar 810 bactérias? Você vai precisar de um tempo correspondente a 5 horas. Vai lá nas alternativas e marca na questão de número 4 a letra E. Na questão de número 5, a gente tem o seguinte. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atinge 65, será possível segurar um de seus pedaços. Ó, a 185 graus Celsius não dá para ainda colocar a mão na pizza. Se você colocar, vai queimar. Precisa de usar uma luva. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo em minutos pela expressão T igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8 x, T, né? É menos 0,8 T. Mais 25. É assim. Essa aqui, na sua apostila, está certinho. Tá bom? Qual é a pergunta? Qual é o tempo necessário para que você possa segurar um pedaço de pizza sem queimar a mão, sem proteção, com as mãos nuas? Qual a temperatura que você vai usar? Primeira pergunta é essa: 185 ou 65? Você vai usar 65. 185 é do jeito que ela saiu do forno. 65 é do que você pode pegar sem o auxílio de luvas, mão nua. Então você faz assim, ó. 65 igual a 160, que multiplica 2 menos 0,8T mais 25. Você pode multiplicar o 160 com 2? Não. Mas você pode passar o 25 para cá? Pode. Menos 25 igual a 160, que multiplica o 2 menos 0,8T. Você pode fazer o que aqui? 40
igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8t. Você pode multiplicar o 160 com 2? Não. Mas você pode passar o 160 dividindo? Pode. 40 dividido por 160 é igual a 2 elevado a menos 0,8t. 40 por 40 dá 1, 160 por 40 dá 4. 1 sobre 4 igual a 2 elevado a menos 0,8t. É muito comum, meu amigo, você chega aqui e se enrolar. Agora, o que é que eu faço? Vou passar o 4 multiplicando? Vou passar o 2 dividindo? Nada disso. 1 sobre 4 é a mesma coisa de 1 sobre 2 ao quadrado. 2 menos 0,8t. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de quê? É aqui que você separa. É aqui que você consegue ganhar a questão ou não? 1 sobre 2 ao quadrado tem uma propriedade de potência que eu lhe ensinei hoje na nossa aula que antecedeu os exercícios, que diz que 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de quê? Quando eu tenho 1 sobre a elevado a n, isso aqui é igual a elevado a menos n. Lembra dessa propriedade? Então, isso aqui tudo vale 2 elevado a menos 2 igual a 2 elevado a menos 0,8t. Olha só. Andamos e conseguimos fazer o quê? Conseguimos igualar as bases, o que me permite cancelar. Olha só que maravilha. Menos 2 igual a menos 0,8t. Vou multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar 2 igual a 0,8t. 2 dividido por 0,8 igual a t. Vanks, quanto é isso? 2 dividido por 0,8, pessoal, é a mesma coisa de 20 dividido por 8. Vai dar 2,5. Você vai ter que esperar 2 minutos e meio até pegar nesse pedaço de pizza com a temperatura de 65 graus Celsius. Resposta à questão número 5. Marque a letra C. Bom, isso conclui a nossa bateria de exercícios, atividades de sala. Eu quero que você agora tenha a oportunidade de refazer essas atividades, assistir de novo essa aula, dar uma olhada na aula anterior, onde tem as regras de potenciação, as regras de radiciação e fazer tudo de novo. Eu estou aqui à sua disposição para que você pergunte o que você quiser para esclarecer qualquer dúvida.